Olá, tudo bom? Então, eu sou a pastora Cristina, aqui de Salvador, Bahia, pastoreio na Igreja Batista Edificação em Cristo e hoje eu estou aqui mais uma vez no nosso canal para lhes falar da palavra de Deus. E gostaria de que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de 2 de Samuel, no capítulo 17. Um texto bastante conhecido, mas que hoje ele vem de uma forma, numa perspectiva diferente. 1 Samuel 17, versículo 24. Por favor, leia comigo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhes dará a mulher a sua própria filha, e a casa de seu pai será isento dos impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Sim, Deus, essa é a tua palavra. Estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para exaltar e glorificar o teu santo nome, levando a tua palavra para que os corações se encham do teu poder e que traga sobre essas vidas resolução, paz, coragem, ânimo, verdade e os livre, Senhor, de todo engano no meio do caminho, que venha fazer a diferença na vida daqueles que ouvem, que venha manifestar a tua glória tão somente, que eu diminua e que tu cresças, Pai, tu cresças através dessa palavra. E eu te agradeço, Senhor, por tudo e todo o impedimento caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, de que é que esses gigantes, esses israelitas estavam temendo? De quem? Aqui a Bíblia diz, que eles estavam fugindo. De quem eles estavam fugindo? Bom, todo mundo conhece a história que o gigante Golias, um filisteu de uma altura absurda, um homem de uma força tremenda, e a Bíblia fala aqui, no versículo 5, né, do capítulo 17, que ele trazia um capacete de bronze, né, couraças, muito pesados, 5.000 ciclos, né, de bronze, e ele trazia as caneleiras. Era assustador, era uma figura assustadora. Imagine mesmo um gigante, imagine mesmo um homem que não é algo normal, nem nos nossos dias, nem na mesma Israel. Era este homem assustador. E interessante que ele fez um desafio. Ele ia durante 40 dias dizer o mesmo discurso. Ei, alguém aqui vem brigar comigo. Nós vamos brigar. Quem vencer libera a nação da escravidão. Todos os dias este homem metia medo. Todos os dias este homem assustava, apavorava aquele povo. Tanto que a Bíblia diz que eles temiam aquele homem. A Bíblia diz que ao vê-lo, eles temiam e queriam fugir, fugiam e ninguém se apresentava. Ninguém se apresentava. E eu quero lhe falar, agora como é que chega Davi? De baixa estatura, não estava alistada no exército, simplesmente era um pastor de ovelha que ficava lá no deserto com as ovelhinhas do pai. De repente, ele resolve enfrentar, conforme nós veremos adiante, esse grande gigante. Primeiro eu quero te dizer uma coisa. Aqui nós estamos, na realidade, diante de um problema impossível de resolver, né? Impossível de enfrentar. Um homem acima da estatura das pessoas, com a força sobrenatural em relação às demais pessoas. E este homem todos os dias intimidava aquele povo com esse discurso ameaçador, com esse desafio. Então, muitas vezes, deixa eu te falar uma coisa, você vê o tamanho do seu problema realmente muito grande, mas deixa eu te dizer, te desafiar a pensar de forma diferente.
que diz que um problema que parecia, na verdade, era um problema que parecia não ter solução, que era um problema aparentemente impossível de resolver. Porque quando o problema se manifesta na vida de uma pessoa e ela começa a potencializar a força desse problema, o que acontece? Esse problema vai se avolumando de forma tal que a pessoa vai temer este problema tal qual Israel e vai tentar fugir desse problema ao invés de enfrentá-lo. Foi justamente o oposto que Davi fez. Vejam bem, Davi, a diferença estava na forma como Davi viu o problema. A diferença estava na forma como Davi viu aqueles gigantes. E é isso que nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos, nessa noite, a enxergar os problemas, as adversidades, as dificuldades. Nós precisamos enxergá-las numa ótica que não esteja contaminada pelo medo. Entende? Esse foi o grande problema de Israel e foi aqui a grande força de Davi. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa dentro do texto, né? Quando você começa a potencializar o seu medo, elevando por demais um problema que aparentemente é o problema dos problemas, e você começa então a potencializar esse medo, você fica vulnerável. Você não tem mais força para nada. Você está verdadeiramente refém desse medo, refém dessa situação, refém dessa circunstância. Veja bem, Israel estava refém. Mas, na verdade, ela não estava refém dos gigantes. Ela estava refém do medo, pela forma como ela enxergava aquele gigante, como ela temia aquele problema. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas eu quero que você, ao assistir aqui hoje esta palavra, ouvir essa palavra, que você se concentre nesse problema que para você está tão difícil, né? E que você muitas vezes acha até mesmo impossível enfrentar. Eu quero já que você comece essa audição aplicando na sua vida esse problema. Vamos ver mais aqui adiante o seguinte. Quando o medo é alimentado, ele nos faz fugir. Agora, veja como foi que Davi encarou tudo isso. Veja como foi que Davi... Em primeiro lugar, quando o filisteu se aproximava durante esses 40 dias ali, ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia que ele estava atuando aquelas pessoas, intimidando aquelas pessoas. Nunca se permita intimidar. Quando você se permite intimidar, existe o espírito de intimidação. E quando você se permite intimidar, você perde toda a sua coragem, você fica paralisado. Você não faz o que Deus quer que você faça. Eu te digo mais, até a sua unção desaparece. E olha só o que acontece aqui. Eles falavam, filisteu, afronto as tropas de Israel. Ele sabia que ele estava afrontando, que ele estava humilhando, que ele estava realmente a posição em que ele estava e sabia também a forma como ele estava sendo visto pelos Israel. Até que quando Davi chega, ele vai ali porque o pai manda que ele vá levar um alimento para o líder comandante ali dos irmãos. Na realidade, irmãos, ele chega ali com esse intuito, achando que encontrar já uma batalha. E, na realidade, só viu um homem afrontando toda a nação de Israel. E ele chega e começa a perguntar às pessoas o que está acontecendo, o que vai acontecer, aquelas pessoas que Deus, que o rei, porventura, faria, qual é a recompensa prometida. E ele estava conversando sobre tudo isso, o irmão vê ele chegar e interpreta mal. Ele fala assim, bem sei o que você está fazendo aqui, você largou lá aquelas poucas ovelhas, pasto, veio para cá, para saber o que estava acontecendo, não sei o quê. E ele começa a interpretar as motivações de Davi. Davi estava muito interessado com o que estava acontecendo. Davi diz assim, a Bíblia diz aqui no versículo, salvo engano, 30, que ele desviou-se dele, do irmão, para outro. E continuou a investigar, continuou a perguntar. Sabe, irmãos, quando você tem um problema,
Acontece que é interessante, que você tem um problema e por causa das pessoas, quando você quer enfrentar esse problema ou quando você está diante desse problema, as pessoas ainda procuram aumentar o problema, né? Porque elas muitas vezes podem não entender a sua visão em relação a esse problema. Ele não pode achar, ele pode te interpretar mal. E foi isso que aconteceu com Davi. Mas Davi diz assim, ó, ele vai e fala para o rei, ele fala o seguinte: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do filisteu, né? De Golias, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Você veja bem que ele se decide, mas para ele se decidir enfrentar, como foi que ele viu? Vou te mostrar como ele viu o gigante. Ele viu da seguinte forma: quem é, pois, o incircunciso filisteu? Ele começa, que quer estar afrontando o exército de Deus. Ele começa a medir Deus e o gigante, o povo de Deus e o gigante. E quando ele fala assim, aquele circunciso nesse momento, ele está vendo aquele gigante tem força, porque ele está vendo isso. A pessoa que não era incircuncisa era aquela que não tinha aliança com Deus, porque a circuncisão era um sinal, né, do povo, que eles, na verdade, eles circuncidavam as crianças, e isso era uma aliança externa. Hoje nós temos aliança, sim, que é o batismo. O batismo é uma aliança externa, invisível a todos. Antes, lá na antiga aliança, apenas os homens eram contemplados. Mas hoje, na nova aliança, o batismo que representa, que simboliza a aliança do homem com Deus, ele é tanto para homem como a mulher. Não há judeu, nem grego, não há homem nem mulher, simplesmente para Deus não há acepção de pessoas. E veja bem que aí, né, voltando ao circunciso, ele olha para aquele problema, para aquele gigante, para aquela situação, de uma forma totalmente diferente das demais pessoas. Ele, cara, ali é um circunciso. Logo, se ele não tem aliança com Deus, ele não tem a promessa de vitória. Logo, se ele não for povo de Deus, ele não vai conseguir humilhar, ele não vai conseguir vencer, derrotar. Por quê? Por causa do próprio Deus. Ele coloca as coisas no lugar. Olha, quando um problema vem, a primeira coisa que você tem que dominar são os seus pensamentos. Você tem que raciocinar, porque às vezes as pessoas colocam os problemas maiores do que eles são. Elas não conseguem, na realidade, ter essa ótica da possibilidade dela vencer com Deus todo e qualquer problema, colocando a situação no seu devido lugar. Feito isso, quando Davi coloca o incircunciso, o gigante filisteu, Golias, em seu lugar, ele, naquele momento, ele está se enchendo de força, porque ao equiparar o povo filisteu com o povo da promessa e com o poder de Deus, ele se tranquiliza. Ele está vendo o problema da melhor forma. Eu te desafio a fazer com que você veja o problema da melhor forma. Eu te desafio a olhar este problema, a pesar este problema, a elaborar bem os seus pensamentos de modo que não seja vencido, acuado pelo medo. Então, acontecendo isso, então ele teve a possibilidade, né, de chegar ali diante do rei e manifestar: olha, eu quero enfrentar. Ele não tem medo, ele não está fugindo como os demais, ele não está acuado como os demais. Ele tem condição de enfrentar, a mente dele consegue dominar toda a situação. E então ele vai até o rei e diz isso, né? Mas agora, olha, interessante, uma coisa que nós temos que aprender aqui, quando nós estamos diante de qualquer situação difícil, de qualquer adversidade, de qualquer problema, ainda que é gigante. Quando ele se apresenta, o Saul fala assim, ó: contra os filisteus não poderás lutar, não poderás pelejar, não poderás enfrentar. Por quê? Aí diz que ele é jovem, não interessa, os porquês são muitos. Todas as vezes que você consegue reunir forças,
você consegue reunir condição para enfrentar todo e qualquer problema que esteja perturbando a sua vida, a sua mente, a sua história de vida, e que alguém fala para você, você não poderá, conforme Saulo falou, você não poderá. Isso tem um efeito paralisador na vida de muitas pessoas. Tem um efeito, na realidade, toda a energia daquela pessoa espiritual, toda a energia espiritual que se manifesta através da fé, se esvai, porque ela ouviu. Davi, ele tinha um ouvido selado, selado, é, selado, para não permitir que essas palavras lhe descessem ao coração. Ele rebate de imediato essas palavras. Ele rebate. E eu quero ler para você como ele fala. Ele fala que ele não pode enfrentar, porque ele é muito moço, que o rapaz é um guerreiro, exalta, né? O problema exalta, o gigante exalta o guerreiro, que é guerreiro desde a mocidade. E aí então, Davi responde: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército dos Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, dos ursos, e me livrará da mão deste filisteu. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Davi aqui, ele usou a sua história de vida, a sua memória de vitória com Deus, para barrar aquelas palavras que queriam impossibilitar Davi de enfrentar o inimigo e vencer. Ele usou a sua história com Deus. Você tem história com Deus. Quando chega um problema e você vai e ativa, adiciona o gatilho da sua memória, no que diz respeito às suas vitórias do passado, você fortalece não apenas a sua fé, mas você cria também, a sua mente fica mais concentrada na vitória. Todo o seu ser começa a reagir melhor diante da presença daquela aparência de gigante que afrontava Israel. Deixa eu dizer uma coisa. Você precisa disso. Você tem história com Deus. Ele foi ali, onde ele, para defender um rebanho do pai dele, né? Ele vai, luta contra o leão, luta contra o urso, e ele rememora essa vitória, ele traz à tona, ele resgata a memória, traz para o rei Saul essa memória, diz o que aconteceu, ele diz que Deus estava com ele, né? Ele diz que Deus estava com ele, ele vai e se coloca na posição daquele a quem foi Deus quem deu a vitória, isso requer humildade, consciência de si, do poder de Deus, e ele, ao invés das palavras do rei, né? Você não poderá pelejar, influenciarem o ânimo de Davi, foram as palavras de Davi que influenciaram o ânimo do rei. E o que é que o rei faz? Vá que o Senhor te acompanhe, e pega a armadura dele, né, oficial, e transfere para Davi. Esse momento muito simbólico, porque ali, quando Saul deixa de lutar pela pátria e ele permite que o outro tome a frente das suas guerras, naquele momento, de alguma forma, ele estava trazendo à tona um futuro que seria de Davi lá na frente, quando ele deixaria o trono para que Davi viesse a reinar. Ele estava dando a guerra dele, estava dando o direito e o dever dele para aquele menino que chegou cheio de fé, com uma visão tremenda sobre toda aquela circunstância. E agora, eu quero te falar a seguinte coisa, só. Quando Davi resolve enfrentar o filisteu, eu quero te dizer uma coisa. Ele fala assim, ó,
filisteu vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Preste bem atenção aqui, ó. Disse o filisteu a Davi: Sou algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, responde, versículo 45, tu vens contra mim, com espada, com lança, com escudo, eu, porém, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Ele fala, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Era aqui que eu queria chegar. Hoje mesmo. Gente, é hoje mesmo. Sabe? Não adianta ficar esperando as coisas acontecerem. Não adianta ficar orando, jejuando, não tomar atitude. Sabe? Aí você vai começar a treinar a sua mente a enxergar os problemas de uma forma onde você veja claramente que Deus é superior àquilo tudo, e isso traz uma força à tua fé, traz um novo ânimo. Mas deixa eu te falar alguma coisa também a respeito disso. Tem que ser hoje, tem que enfrentar, sabe? Tem um momento que o indivíduo tem que enfrentar as suas lutas, enfrentar os seus gigantes, tem que enfrentar as suas dificuldades. Não adianta protelar. Eu sempre, inclusive, já ministrei isso algumas vezes na igreja, quem me acompanha há algum tempo sabe, a protelação é uma arma terrível do inimigo. Quando você protela, você perde a credibilidade em você, as suas energias, elas estão sendo consumidas, deixa para depois, aquilo vai te consumindo, vai tirando suas energias, né? A protelação vai diminuindo a tua força. E é tudo isso que você não precisa. E muitas vezes, atrás dessa protelação, tem muita coisa que precisa ser trabalhada, porque protela tanto. Né? Às vezes espiritualiza, que Deus, entreguei na mão de Deus, e já orou, e Deus já falou, mas protela. Davi, ele se apresenta ao rei, e logo em seguida, quando o rei possibilita que ele vá ao encontro do inimigo, né, como no caso um guerreiro do exército, ele simplesmente diz, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Quem ia entregar? O Senhor. Mas quem é que ia enfrentar a luta naquele mesmo dia por determinação? Davi. Entende, irmãos? Então é necessário esse hoje na sua vida. Eu quero que você coloque isso hoje. Agende. Está na hora de enfrentar. Está na hora de enfrentar. Vamos buscar aqui no texto. E ele fala, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi tinha uma convicção de fé muito grande. Davi tinha uma fé em Deus tremenda, e tinha um temor. A forma como ele via o problema era diferenciada, a forma como ele via Deus também era diferenciada, ele conseguia ver a grandiosidade de Deus, a proteção de Deus sobre os filhos dele, ele conseguia ver o grande amor de Deus que não falharia, e que cuidaria, e que tomaria frente, e que tomaria peleja, e ele conseguia se ver. Então ele se via como um aliançado, diferentemente do filisteu. Ele se via como um detentor das promessas. Ele se via como um guerreiro quando ele fala para afrontar o exército do Deus vivo, né? Aquele que peleja. Então ele tinha uma identidade muito bem elaborada. Não havia perturbação de identidade em Davi. Ele sabia quem ele era, né? Ele sabia para o que ele veio. Ele tinha convicção de que assim como ele venceu outras guerras, ele venceria essa, ainda que ela parecesse maior, aparentemente até mesmo impossível. Mas Davi tinha essa visão de si. Ele tinha essa identidade formada. Ele tinha essa convicção da vitória, que ele poderia ter essa vitória. Porque muitas vezes a pessoa, como espectadora, pode até admitir que Deus vai dar vitória, mas não acredita que seja, né, através de si, né, como instrumento, porque não consegue se enxergar. Isso vai muito além de desenvolver uma auto-baixa estima durante a vida. Isso é mesmo uma questão do indivíduo não ter uma identidade firmada em Deus, de não ter uma filiação,
de não ter suas convicções, as suas crenças, os seus desejos personalizados, subjetivados, né, individualizados. Tudo aquilo vindo do trono de Deus. Tinha que trazer para si. Ele tinha que trazer para si. Então, com essa identidade, Davi ele passa a possuir essa coragem, que, aliás, nós contemplamos essa coragem de Davi em toda a Bíblia. Nós contemplamos essa coragem de Davi. E essa coragem de Davi é o que hoje eu clamo a Deus que traga sobre a sua vida. Sabe? Que é necessário coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para sair da casinha. Coragem para sair do comodismo. Coragem para dar mais um passo. Coragem para enfrentar os problemas. Coragem para sair. Coragem para parar de terceirizar para Deus as coisas que é você quem tem que fazer. Davi foi e se apresentou, rei, eu quero lutar e pelejar contra esse incircunciso. E ele foi. Eu tenho observado um comodismo doentio, uma passividade doentia, muitas vezes, na igreja de Cristo. Isso me incomoda muito. É uma passividade onde a pessoa acha que Deus quer aquilo para a vida dela, né? Onde ela não se movimenta. Toda a criação de Deus. Deus é um Deus que se movimenta. Quando Deus estava ali em Gênesis, criando os céus, formando os céus e a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Chocava, pairava aqui, que vem do hebraico, que significa chocar, né? Parir, dar luz. Então, estava dando luz ao mundo. E a Bíblia diz que se movimentava. O Espírito de Deus se movimentava. Há movimento nas coisas de Deus. Deus é Deus de movimento. Por quê? Porque Deus é vida. Deus é vida. Né? Deixa eu falar aqui um exemplo. A contrário senso, você já viu algum morto se movimentar, adquirir fala, ouvir? Não. Então, movimentar-se é parte da vida. Você está vivo, você precisa viver. Você precisa enfrentar os seus medos, enfrentar aquilo que lhes parece impossibilidade. Você precisa sair de espectador da batalha, como as outras pessoas ali estavam, né? Aquele exército de Israel que não estava, que vestido de farda, porém não enfrentou a guerra. Ao passo que Davi vem vestido de pastor, vestido de pastor ainda com pouca idade. E ali ele se comporta como guerreiro. Saul lhe oferece as suas armaduras, o seu capacete. Ele não se sente à vontade, interessante que ele mesmo responde. Ele fala assim, não, eu não conseguia andar com esses equipamentos. O que ele faz? Aí ele pega, né? Ele pega a sua funda e ele vai enfrentar do jeito que ele enfrentava os inimigos lá atrás. Ele vai enfrentar de acordo com a característica da vida dele, do que ele era. Ele não fugiu da simplicidade do seu ser, daquilo que ele estava acostumado a fazer. Isso também é uma prova dessa identidade firmada de Davi. Ele não precisava buscar a aparência de guerreiro, né? Ele não precisava vestir aquela armadura de rei, não, porque ele queria ser ele, usando a força que ele sabia que Deus pelejaria por ele, que Deus daria a ele. Ele iria fazer o que ele sempre fez, né? Do jeito que ele sempre fez. E muitas vezes essa coisa de não querermos agir, o indivíduo às vezes ele é um indivíduo que age de uma certa forma, mas a partir do momento recebe uma unção ou uma promoção ou um destaque, e aí ele já perde a sua essência, a sua simplicidade, o seu jeito de ser, e ele parte por um caminho tentando vestir a armadura do rei, mas que lhes impede de se movimentar e muito mais ainda de guerrear.
Mas Davi tem plena consciência, não, ele renega, eu não quero. E ele vai enfrentar aquele, aquele gigante da maneira dele, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 49 que diz assim: se apressou, deixando e correu ao encontro do filisteu. É isso, ele se apressou. Ele não ficou dando margem ao medo para que o medo tivesse fazendo com que ele não adiantasse os passos em direção ao confrontar o problema. Porque quando você se dirige para confrontar o problema, você está se dirigindo para a sua vitória. Não vai ter a vitória se não tiver o confronto com o problema. E é por isso que muita gente não experimenta as vitórias de Deus. Porque não confronta, porque não enfrenta, porque não assume, sabe? Porque não sai dessa esfera, desse dia a dia, dessa mesmice, dessa situação. Não encara o inimigo de frente, não vê como um incircunciso, né? Precisa disso. E ele vai, e a Bíblia diz que ele se apressa para encontrar com você. Muito interessante, né? E ele se apressa para encontrar com você. Olha, irmãos, assim como nós temos que preservar a nossa visão para que ela não seja contaminada, assim como a gente tem que preservar a nossa audição para que ela também não nos permita enfraquecer, assim como nós temos que ter essa convicção de quem Deus é para cada um de nós, essa nossa formação de identidade, né? Esse convencimento pessoal, além desse imediatismo, é hoje, eu estou preparado, eu orei, eu preciso sair da situação. Eu não vou ficar aqui mais 40 dias ouvindo esse gigante me afrontando, não, gente. Eu não vou ficar mais aqui mais 40 dias sendo humilhado, não. Hoje eu me apresso e vou enfrentar esse gigante, né? Então, são essas coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês. Deixa eu tentar resumir como foi que Davi enfrentou este grande, né? É um grande símbolo, Davi e Golias. Ele é, na realidade, uma passagem extremamente marcante, simbólica, poderosa na Bíblia, é que até as criancinhas conhecem, mas ela é verdadeira. Existe uma forma de vencer aquilo que aparentemente é invencível. Essa forma está nesses passos que eu procurei passar aqui, buscando na Bíblia, seguindo Davi, o homem segundo o coração de Deus, a forma como eu vejo o problema. Para de endeusar o seu problema, para de aumentar esse problema, para de dar gás a esse problema. Todas as vezes que você olha para o problema e acha que aquele problema é muito maior do que tudo, você está também se entregando a esse problema, fomentando esse medo, avolumando esse medo. E esse medo está tirando suas energias, esse medo está te incapacitando, esse medo está te paralisando. E se não é o medo, muitas vezes é o comodismo. É o comodismo. Essa coisa de não deslocar-se, né? Porque acha que as coisas sempre devem continuar como estão, porque você já as entregou na mão de Deus. Não é assim. Não é assim. Deixa eu te falar mais. Além de tudo isso, tem uma coisa na batalha. Então ele teve essa possibilidade de ver melhor o inimigo, de ver a Deus como aquele que é detentor de todo poder, de ver a Deus também como detentor de toda glória, de ver também a si próprio como alvo das promessas de Deus. Irmãos, além de tudo isso, é não permitir que o que pensam de você chegue até o seu coração. Não permitir que as más interpretações, né, façam uma interpretação de você. Não fique muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, não. Não fique muito preocupado. Se você está fazendo a coisa certa, continue, porque isso também pode te paralisar, né? Mas tem uma situação que eu acho muito interessante em tudo isso, que eu já falei, que é esse senso de identidade que está muito ligado também à memória, né? A memória, a experiência de vida com Deus, aquilo que Deus já realizou na sua vida, precisa ser resgatado, precisa ser envolvido nessa sua batalha atual, como um fortalecedor em potencial, né? Gerando mais e mais essa identidade fortalecida, porque tudo isso é quem vai falar, é quem vai responder, Davi com a fé, né? Davi com a força,
Davi com a coragem. Mas tem uma coisa que eu não falei ainda e eu queria ainda falar. Quando Davi atinge o filisteu, aquele gigante com aquela pedrinha, que essa pedra vai até a testa, ele tomba. Né? E a Bíblia diz que quando o gigante tomba, e aí é uma questão que diz que ele já tomba morto, e que Davi decepa-lhe a cabeça, simplesmente porque era um ato de vitória das pessoas levantarem as cabeças para mostrar a vitória para o seu povo. Não é isso? Veja bem, na realidade, e tem gente que diz que não, que Davi tomba o gigante, mas que mata depois que pega a espada. Não me interessa muito isso daí, porque não vai interferir no que eu quero lhe falar. O que eu quero lhe falar são duas coisas. Primeiro, estava numa batalha Davi, concluiu, sabe? O gigante caiu, eu vou concluir. Eu vou concluir. Eu vou concluir, eu vou pegar aquela espada e eu vou concluir. Como é que um vencedor se comporta na guerra? Daquela forma? Decepou a cabeça, levantou e entregou ao rei. Davi já estava ali, né? Traçando o seu destino do rei que destruiu os inimigos para salvar a nação. Veja só que lindo, né? Aquela semente de guerreiro que ganhou tantas e tantas batalhas para Israel. Mas ali ele concluiu, sabe? Tem gente que faz tudo, mas não conclui. Tem o hábito de não concluir, de não fazer o fechamento das coisas, fechar os ciclos, fechar a vitória, fechar aquela fase. Sabe? É necessário fechar, concluir de forma pontual. Não é ficar eufórico porque ali naquele momento o problema despencou, porque ali naquele momento o que era difícil caiu por terra e simplesmente não concluir. Isso que eu quero que nós aprendamos com Davi. E mais, ele teve senso de oportunidade. Supor, tá vivo ainda. Vamos supor, está vivo ainda, não sabemos. O filisteu, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir determinados filmes, que naquela luta a pessoa morre e cai. E aí o outro vai andando e depois aquela pessoa consegue um pouco mais de força, reage. Né? Não é coisa meio que de filme. E o que acontece? Aí a pessoa vem em cima e contra-ataca aquele outro indivíduo. Porque virou de costa para o inimigo, porque não concluiu a ação, né? Porque permitiu. Então, não é possível isso. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo muito comum que nós enxergamos nas nossas telas. Tem mais. Observe também, Davi, esse senso de oportunidade. Que você precisa desenvolver esse senso de oportunidade para concretizar as suas vidas. Aquele era um menino saindo da adolescência. Ele não estava ali com todo o exército, vestidinho, porque se alistou, não. Ele estava ali com um molequinho de recado que vai levar marmita para os irmãos mais velhos. Ele estava ali para isso. Então, tomou sabão do irmão que disse: vai para lá cuidar das ovelhas. Já aqui querendo saber das coisas, ser bem que você quer. Ele tomou sabão, não é verdade? Davi, tudo isso que Davi viveu, tudo isso que Davi viveu, que nos mostrou, traz uma sabedoria, principalmente diante de guerras, principalmente diante de uma destruição iminente, de um inimigo poderoso, um problema poderoso que pode lhe atingir em quaisquer áreas de sua vida, em quaisquer aspectos de sua vida, econômico, sentimental, sei lá, físico, seja psicológico, seja qual for esse problema, ele precisa ser enxergado como um problema passível de ser vencido por Deus, através da sua fé e da sua postura. Ele precisa ser enxergado não como esse gigante que vai te destruir, te humilhar e te afrontar, mas como o gigante que vai se colocar no lugar que ele tem que estar. Porque assim está determinado por Deus. É necessária essa postura. É necessário não permitir que a nossa própria voz contamine a nossa fé, que a voz do outro contamine o nosso estímulo corajoso. É preciso salar os nossos ouvidos. Você não pelejará. Você ouviu? Eu vou pelejar. Ele me diz que eu não vou pelejar porque eu sou feia, porque eu sou burra, porque eu sou isso, porque eu tenho um curso superior, porque eu tenho mau temperamento. Podem dizer o que for de você. Mas você fala, não, eu vou pelejar. Porque eu tenho experiência de vitória com Deus. Eu vou pelejar. Eu tenho uma história com meu Deus.
E essa história, ela me dá força suficiente para que eu não apenas testemunhe do meu Deus, mas também que eu possa enfrentar situações maiores para que essa história cada dia mais venha ser enriquecida. Preste atenção a isso, por favor. Então, meu querido irmão, não apenas selar os seus ouvidos para que não perca o coração, mas também é necessário essa memória, essa identidade, mas é necessário esse senso de oportunidade. Pegou a espada que ele não tinha, que afinal de contas a funda foi um instrumento usado por Deus para derrotar aquele inimigo, foi um instrumento maravilhoso e tudo, mas não tinha o poder de cortar a cabeça do gigante. E havia um protocolo, e o protocolo era: o vencedor levanta a cabeça do vencido. E ele não tinha ali espada, até porque ele não conseguiu carregar a espada do rei, entende? E aí ele vai e pega aquela espada, e aí ele mata aquele gigante. Ele mata e ele conclui que a conclusão, o desfecho dessa história de Davi não está apenas quando ele decepa a cabeça do inimigo, mas a conclusão da história está quando ele pega aquela cabeça, leva até o rei. Aí ele concluiu o que ele deveria concluir. É o senso de oportunidade, é a conclusão de toda a etapa. Precisamos aprender isso, esse senso de oportunidade que hoje Davi nos ensina. É isso que eu quero que nós aprendamos. Não me parece que qualquer vitória ela possa chegar sem que antes a sua mente esteja preparada, porque através da sua mente você vai conservar a sua fé. Você sabe, não precisa que eu venha aqui te dizer que o seu Deus faz maravilhas e que o seu Deus é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho. Não precisa dizer nada disso, você sabe. Agora, a forma como você pensa, a forma como você conduz os seus pensamentos vai te ajudar nas suas atitudes e vai preservar a sua fé. E vai te dar a possibilidade de encarar essa situação que você agora está vivendo e que você acha que é intransponível, que você acha que é uma situação que você não dá conta. É mentira. Porque o menininho, saindo da adolescência, ainda por cima de baixa estatura, olha só como Deus faz as coisas de forma tão didática, né? É uma ironia didática. Um baixinho vencer um gigante, sabe? Justamente para te mostrar isso, te mostrar que o que você está vivendo aí, você pode vencer. Seja o que for, não tenha dúvida disso. Resguardando a sua mente, pensando da forma correta, colocando o problema no lugar dele, não como um aterrorizador, não como um intimidador, não como, sabe, mas colocando no lugar dele, aquele que vai ser vencido. E se apresentando a Deus para lutar contra aquele inimigo e utilizando, e Deus vai pegar o que você tiver, sabe? Você não vai precisar de armaduras especiais, você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de influência, você não vai precisar de nada sobrenatural. O que você tiver ali, que você tenha a habilidade para usar, assim como Davi tinha aquela funda com as pedrinhas, é isso que Deus vai usar para destruir o que te prejudica. E quando eu falo destruir o que te prejudica, eu não falo de pessoas. Eu canso de falar, o Antigo Testamento fala de guerra física e hoje o Novo Testamento fala de guerra espiritual. Ali era um espelhamento, não é? Aquela guerra, um espelhamento dessa guerra que nós vivemos hoje. Precisamos enfrentar. Mas quando eu digo enfrentar uma guerra ainda aqui de ordem espiritual, porque você não vai lutar contra a carne nem contra o sangue, mas é você, apesar de estar espiritualizado, apesar de você estar imbuído de fé, apesar de você estar, acima de tudo, ouvindo a Deus para concluir as estratégias, apesar de tudo isso, você não pode ficar paralisado, porque não é Deus quem vai fazer, Ele vai usar você para fazer. Então, é necessária disponibilidade para concluir o que precisa ser concluído. Pare de protelar. Pare de protelar. Hoje, tome uma decisão de enfrentar. Às vezes, uma conversa com alguém que você precisa conversar e que você está protelando. E atrás de tudo isso tem um medo, atrás de tudo isso tem uma fuga
entendeu? Isso tem que acabar. Essa personalidade esquiva, né? Essa forma de fugir dos problemas tem que acabar. Amém? E é isso que hoje eu quero orar por você. Você conhece o seu problema mais do que qualquer pessoa. E ele tem te assustado, como assustou toda a nação, todo o exército de Israel. Estava apavorado, estava verdadeiramente em pânico por causa do inimigo. Mas uma pessoa que colocou a cabeça no lugar e pensou, não, meu Deus é maior do que este inimigo. E este inimigo não tem força perante mim, porque quem vence todas as batalhas não está aliançado com ele. Então ele não vai vencer essa batalha. Quem está aliançado com ele sou eu. Então eu vou vencer essa batalha no poder de Deus. E eu quero orar por você. Onde você estiver aí, pense nesse problema agora. Pense nessa circunstância que você acha absurdamente difícil de enfrentar. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e põe a mão no coração. Deus, aí está o teu filho, a tua filha, com essa circunstância tão difícil, Senhor, para que possa ser vencida. Acreditando, ó Deus, que é praticamente impossível, mas nessa noite a tua palavra possa estar ali corroendo o coração dessa pessoa, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo coragem para o enfrentamento desse problema, para o enfrentamento desse gigante. E trazendo, papai, acima de tudo, vitória, através dessa atitude, Senhor, através dessa atitude de fé, através dessa atitude de coragem. Ó Pai, alcance cada pessoa que ouvir esse vídeo. Leve este vídeo a todos que com certeza poderiam ser, meu Deus, estimulados a confrontar todo o medo e a enfrentar todo o problema. Use, Senhor, para a glória do teu nome. Arranque essas pessoas, Senhor, das gaiolas do medo. Arranque, Senhor, da paralisação. Leve, Senhor, a guerrear as suas guerras com as suas armas. E, Pai, tendo senso de vitória, se protegendo de todas as formas, protegendo do que ouve, protegendo da forma errônea como vê, possa alcançar, Senhor, mais uma vez, conforme as suas lembranças, mais uma vitória. Eu te agradeço, porque tu tens sido um Deus maravilhoso. Tu tens sido um Deus que tem aberto portas para o teu povo. Tu tens sido um Deus que tem ouvido o clamor do teu povo. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, mais uma vez, estarmos aqui. Espero que quarta-feira estejamos de novo aí no nosso canal, no YouTube, com mais uma palavra para trazer o seu coração, o que ele se necessita para estar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a gloriosa paz. Amo vocês.